Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a bênção de Deus, a prosperidade divina, o favor do Senhor entre na tua vida, no teu caminho e em todas as tuas coisas, que você seja bem-sucedido em tudo. Nós declaramos o que está escrito em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso cremos que o Senhor é mais do que suficiente na nossa vida. O Senhor está na nossa vida, Sua presença está na nossa vida, e que não nos falte a presença de Deus. Oramos no nome bendito de Jesus e declaramos: nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhuma inflamação permanece de pé diante do nome de Jesus Cristo. Declaramos saúde divina, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda impossibilidade humana, material, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos a paz entrando nessa vida, a bênção do Senhor, a prosperidade plena entrando no caminho dessa pessoa. Sim, ó Deus, no nome de Jesus. E oramos também, consagrando este mês de março ao Senhor. Eu consagro este mês de março ao Senhor e eu peço a Ti, ó Deus, que esse mês seja um mês abençoado, seja um mês onde o Senhor esteja à nossa frente. Nos guarda, Senhor, por todos os lados. Pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua força, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Declare aqui nos comentários, declare: prosperidade divina está entrando na minha vida. Declare aí, em nome de Jesus. Confie, creia no poder de Deus, creia na ação do Espírito Santo. Eu quero começar essa oração dando toda a honra e glória ao Senhor por mais um milagre. Você sabe que eu já tenho testemunhado aqui para vocês que muitas mulheres que não conseguem engravidar têm feito as campanhas, os propósitos, têm se colocado diante de Deus e milagres têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Helena e ela escreveu assim: graça e paz, minha vizinha não conseguia engravidar há 8 anos. Durante uma oração, o Senhor intercedeu por mulheres que não podiam ter filhos e na mesma hora enviei a mensagem para ela. Hoje, para a glória de Deus, ela já está grávida de 8 meses, esperando um menino. Glória a Deus! Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Eu creio nisso. Por isso, se você crê também nisso, que Jesus Cristo opera milagres, que Jesus Cristo intervém no curso da vida, compartilhe agora essa oração com teus amigos, com teus parentes. Compartilha com 7 pessoas pelo menos. Manda aí para 7 pessoas. Tenho certeza que você semeando essa oração na vida de alguém é uma boa notícia que você está enviando para ela. Você vai também ser abençoado. Em nome de Jesus, quem planta colhe. É o que está escrito na palavra. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que se chama cuidado com as muitas vozes. Hoje existe uma disputa muito grande de vozes querendo chamar a nossa atenção, querendo ter o nosso tempo. E não só isso, tentando nos levar para longe de Deus, para longe do propósito divino, do nosso destino, do que Deus tem reservado para nós. E nós precisamos ter muito discernimento espiritual para compreender o que vem de Deus
e o que não vem de Deus. Tem vozes que se dizem em nome de Deus, mas você olha para a vida, você olha para os frutos e não há frutos do Espírito. Enquanto há vozes que são de Deus e a pessoa não consegue se conectar naquela voz como uma direção do Senhor. É como se Deus estivesse sinalizando algo e a pessoa não vê. Em João 10, 27 diz: minhas próprias ovelhas ouvirão a minha voz, e eu conheço cada uma delas, e elas me seguirão. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, e a Bíblia diz que o seguem. Toda vez que você discerne a voz de Deus e você segue, você recebe das bênçãos do Salmos 23. Você conhece o Salmos 23? Aquele salmo que diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Enfim, é uma sequência de bênçãos. Todas essas bênçãos se seguem quando você consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Essa é a voz de Jesus para mim, então eu vou seguir ela. Quando você segue a voz de Jesus, você é abençoado. Quando você segue a voz de Jesus, milagres acontecem na sua vida. Tem gente que está me escutando aqui nessa oração, que está com um problema muito sério na garganta. Tem gente que está aí, que está com um problema sério na garganta, na região do pescoço, e eu sinto nesse momento de declarar saúde sobre você, de liberar uma palavra: Jesus Cristo da saúde. Jesus Cristo da saúde, que toda enfermidade no teu pescoço, renda-se a Jesus Cristo agora. Toda enfermidade na tua garganta, na tua faringe, na tua laringe, nas tuas cordas vocais, na tua boca, eu quero declarar saúde divina entrando em você, a saúde divina tocando em cada célula do teu pescoço, no nome de Jesus Cristo, restaurando completamente, curando totalmente no nome de Jesus. A voz da multidão, muitas vezes não é a voz de Deus. A voz da multidão gritou: crucifica-o. A voz da multidão gritou: crucifica-o. Nem sempre a voz do povo, a voz da multidão é a voz de Deus. A grande maioria pode estar, muitas vezes, lhe direcionando a algo que não vem de Deus. Pode estar lhe direcionando a um caminho errado, a uma decisão errada, a uma pessoa errada. Nós temos que ter cuidado com a voz da correria. Sabe, aquela voz que está sempre insistindo com a gente, aquela voz que está sempre insistindo, aquela voz que está sempre dizendo para você fazer coisas, fazer negócios sem a direção de Deus. Não ouça essa voz, a voz que não te leva a orar, a voz que te precipita, a voz que te deixa ansioso, a voz que deixa você perturbado. Não ouça essa voz, a voz que faz você andar na correria. Ontem eu trouxe uma mensagem aqui para vocês sobre o perigo da agitação. Quando estamos numa correria, agitação da vida, podemos perder a voz do Espírito. Podemos perder a voz do Espírito, podemos deixar de ouvir Deus nos direcionando, porque estamos naquela correria louca. Estamos, querendo fazer isso e fazer aquilo e ganhar isso e comprar aquilo e vender aquilo outro. E o Senhor diz assim para mim e para você: ei, eu não estou nessa correria. Por isso, Jesus disse: quando você tiver que falar com o Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta ali e fala com o teu Pai em secreto. O que Jesus estava dizendo é: saia da correria e vá buscar a direção divina. Saia da correria e vá buscar receber o que Deus está falando. A voz da ansiedade, a voz da ansiedade é uma voz terrível, porque a voz da ansiedade faz você viver sempre com aperto no peito, faz você viver sempre ingrato até pelas bênçãos recebidas.
A ansiedade nos diz, você tem que fazer para ontem. A ansiedade diz, você tem que comprar agora. A ansiedade diz, você tem que tomar uma decisão agora. A ansiedade, sabe, ela é aquele negócio ruim dentro de nós que não nos deixa ter paz com nada, não nos deixa desfrutar o caminho. Porque a ansiedade, ela é assim, ela vai jogando com você para frente, ela vai, sabe, mexendo com as suas emoções, vai deixando você atribulado. O segredo para você não ouvir essa voz é você ouvir uma voz maior. Existe a voz do medo. A voz do medo é uma voz muito conhecida, porque ela é a voz que tenta controlar tudo na sua vida. Ela diz para você que você vai quebrar, ela diz para você que não vai dar certo. A voz do medo diz que as coisas vão ficar pior. A voz do medo diz para você largar o que você não deveria largar. A voz do medo coloca tanta insegurança em você. A voz do medo, sabe, ela está a todo momento dizendo que você vai perder algo. A voz do medo, ela é terrível. E muitas pessoas estão vivendo debaixo do medo. Não começam um negócio porque tem medo de quebrar. Não começam uma família porque tem medo de se decepcionar. A mulher tem medo de casar, visto que ela teve um casamento terrível, um casamento abusivo, e ela tem medo de casar, ela tem medo de um relacionamento porque ela já foi muito infeliz com pessoas, sabe, terríveis que cruzaram no caminho dela. Então tem aquele medo. O medo que as coisas não deem certo, o medo da frustração, o medo de se decepcionar. Essa é a voz do medo e essa voz, ela é terrível, porque ela leva você, sabe, a viver sempre preocupado, a viver sempre inseguro. É como se você não tivesse um pingo de paz. Essa é a voz do medo que você não pode deixar governar a sua vida. Existe a voz do grau comparativo. Esses dias eu estava falando com um empresário e ele comentando comigo que hoje é muito comum o grau comparativo. Então você vê uma pessoa bem, um nível de sucesso, e você pensa, por que eu não estou tendo o sucesso daquela pessoa? E você fica se comparando com ela, né? E isso, além de ser um pecado, porque o grau comparativo ele leva à inveja, ele leva também a você viver precipitadamente, porque muitas vezes o que Deus tem para o outro, ou o caminho que o outro trilhou, não é o caminho que você vai trilhar, certo? Então nós devemos entender isso. O grau comparativo coloca pessoas em crise, né? Porque você vê uma prima sua de longe e você vê ela num estado muito melhor do que você vê ela numa outra realidade, você compara a sua vida com a vida dela e você diz, puxa, não está igual. A minha vida é uma coisa, a vida dela é outra. O que eu fiz de errado? A minha vida é um erro. Não é um erro, é que você tem que entender, certo? A nossa vida não serve para comparar com a vida dos outros. O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para o outro é para o outro. Eu não estou dizendo que Deus não tem coisas grandes e maravilhosas. Talvez Deus tenha coisas para você muito maiores do que tem para essa sua prima. Certo? No entanto, você não está vivendo isso ainda, talvez por falta de direção, talvez por falta de revelação, como eu tenho dito muito aqui, tá? As pessoas, elas não rompem por falta de direção divina, não rompem por falta de revelação. E também tem a voz da religião, porque a voz da religiosidade, ela é condenatória. A voz da religiosidade muitas vezes ela é egoísta, porque ela diz, eu estou certo e vocês estão errados. A minha teologia é a mais certa, a minha teologia é a que leva para o céu, o resto não é evangelho, certo? E isso não é uma coisa que nós devemos entrar. A religiosidade fez com que o reino de Deus ficasse limitado a certos lugares e certas pessoas só por causa da religiosidade. Eu sou pentecostal, de berço posso dizer, me converti numa Assembleia de Deus, uma igreja bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, e ali eu tive grandes experiências com Deus que são inegáveis na minha vida, e vou carregar essas experiências com Deus durante toda a minha vida. Então eu acredito no falar em línguas, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no poder de Deus, mas eu acredito também no evangelho de caráter, acredito no evangelho de retidão,
acredito num evangelho de provisão sobrenatural, eu acredito no evangelho de poder, amém? E não deixo com que a religiosidade tome conta de mim e também não fico degladiando com ninguém, porque acredito que o que eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer, e o que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer. Ou seja, são tantas vozes, mas apenas uma voz te dá direção, apenas uma voz te dá paz, apenas uma voz te dá descanso, apenas uma voz te dá segurança. E essa é a voz de Jesus, é a voz da palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo dentro de você. É essa voz que você tem que ouvir. É essa voz que você tem que ouvir. Não é a voz da multidão, não é a voz do medo, não é a voz da religiosidade, não é a voz do grau comparativo, é a voz do bom pastor, é a voz de Jesus. Nós temos que dar ouvidos à voz de Jesus. Cuidado, você pode estar ouvindo vozes que estão contaminadas e isso contaminar o teu coração. Você sabia que uma voz contaminada, além de contaminar o coração, ela vai perturbar a tua vida, ela vai colocar dúvidas que você não tinha, ela vai colocar crises que você não carregava? Exatamente. Agora, a voz de Jesus pode até te incomodar, pode até muitas vezes levar você ao choro, às lágrimas, mas é uma voz que vai mudar você. É uma voz que vai mudar você, é uma voz que quer o melhor para você, muitas vezes vai te corrigir, muitas vezes vai trazer um ânimo novo para você, certo? Com uma palavra nova, uma palavra de esperança. Essa é a voz de Jesus, é a voz que conduz, é a voz que tira você das trevas, é a voz que leva você para um caminho de fé. Essa é a voz de Jesus, essa é a voz do bom pastor. E nós precisamos dessa voz na nossa vida, a voz de Jesus guiando a nossa vida, a voz de Jesus guiando a nossa casa. Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Porque é isso que nós precisamos, ouvir a voz de Deus na nossa vida. Amém? Bem, eu quero dar 2 anúncios aqui rápido. Amanhã nós vamos ter um grande culto na igreja que eu congrego às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E às 9h30 eu vou transmitir aqui do meu canal a palavra, a segunda palavra do domingo de adoração, do altar de adoração que nós estamos ministrando. Eu vou falar sobre a adoração do trono. Gente, essa palavra é incrível e você não pode ficar de fora. Nesse domingo eu vou aqui 9h30, certo? Eu vou ministrar essa palavra e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91. E um detalhe. Minha esposa tem um ministério de libertação. Minha esposa tem um ministério de libertação. E dentro da Academia Kindle, não sei se a partir dessa semana ou a partir da semana que vem, minha esposa fez uma série de mensagens sobre problemas dentro da família. Como se libertar de problemas dentro da família. Inclusive, ela fala de irmãos de sangue que não se dão. Como quebrar essas amarras de irmãos de sangue que não se dão. Certo? Então, paralelo às minhas mensagens sobre ouvir a voz de Deus, ela preparou uma série de mensagens sobre problemas familiares e ataques espirituais na família. Então, se você não é aluno ainda da Academia Kindle Global, eu convido você a se tornar. Você pode hoje mesmo acessar o meu site www.vinicius07.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global e ser treinado a viver uma vida vitoriosa e sobrenatural. Você tem que conhecer o que Deus tem para você. Amém? Muito bem. Salmos 91. Eu quero declarar esse salmo sobre você. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Deixe aí o teu like, tá? Isso é importante para o YouTube mandar para mais gente. E compartilhe com 7 pessoas. Compartilhe com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Eu posso lhe garantir uma coisa, só vai fazer bem para você. Tá? Só vai fazer bem para você estar inscrito aqui no canal. Só vai fazer bem para você, só vai acrescentar na tua vida. Eu sou um intercessor. Eu estou aqui para interceder pela tua vida. Tá? Então, te inscreve aqui no canal, em nome de Jesus.
Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos fazer uma declaração juntos aqui. Amém? Você vai declarar assim: março será uma bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Declare com toda a sua fé: março será uma bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia do mês. Estamos consagrando este mês de março e cremos que será um mês sobrenatural, será um mês de bênção. Amém? E coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade. Eu vou estar orando por você. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Edna Tavares. Edna Tavares, o Senhor te visita nesse momento e o Senhor está desfazendo problemas dentro da tua família. O Senhor está afastando coisas que estavam tendo, muito embate. Deus está entrando e trazendo uma paz. Deus está pacificando essa situação no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra sobre o Roger. E o Senhor manda dizer para você, Roger do Rio de Janeiro, que está me ouvindo aí, e também do norte, tem um Roger também aí do norte do país. Eu quero liberar uma palavra para ambos. E a palavra do Senhor para vocês, que é tempo de plantar. É tempo de plantar, aumentar as plantações. É tempo de você investir na sua própria vida, na sua própria família e crer que Deus fará coisas maiores ainda esse ano. Tudo aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir na vida de vocês. Amém? Tem um Roger do Rio e um Roger do Norte que estão me ouvindo nesse momento, talvez esposo de alguém que está aí nas orações. Deus está visitando vocês. Deus está visitando vocês. Esse tempo vai ser um tempo de grandes respostas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor também manda dizer a essa pessoa, eu vi o projeto de uma imobiliária. Tem uma pessoa aí que está com um projeto lindo de Deus, da sua própria imobiliária. O Senhor está abençoando e você pretende, nos próximos dias, dar início a esse projeto. O Senhor está contigo nesse projeto. Amém? O Senhor está contigo nesse projeto. Há uma pessoa também de sobrenome Ramos, que o Senhor visita nessa hora. O Senhor visita nessa hora e o Senhor me falou, você teve um acidente, você se machucou e Deus também te deu um grande livramento. Creio que foi um acidente que inclusive mexeu aqui no seu pescoço, certo? E declaro saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora pela tua vida. Amém? Eu quero orar por você, quero apresentar teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração aqui. Cada pedido de oração que está aqui junto comigo, eu apresento diante de Ti. Apresento essa família, apresento sua causa, apresento sua necessidade, aquilo, meu Deus, que não está bem,
aquilo que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção do Senhor, eu apresento agora diante de Ti. Cada um dos pedidos de oração, Senhor. Cada um do clamor de uma mãe, do clamor de uma esposa, do clamor de um marido, de um pai. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, o clamor dos Teus filhos. Eu apresento diante de Ti. E nós, Pai, consagramos este mês a Ti. Consagramos e pedimos a Tua bênção. Que cada dia do mês de março tenha um milagre de Deus, tenha uma operação do Espírito Santo. E desejar, Pai, nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Somos falhos, Pai. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor, por isso nos rendemos a Ti e consagramos a nossa vida, consagramos nossa família, consagramos nosso amanhã e Te pedimos, Pai, conduza-nos, que a bondade e a misericórdia do Senhor cerque todos os dias desse mês de março e que esse mês de março seja um mês de milagres, que a prosperidade entre em cada dia, que a alegria do Espírito Santo entre em cada dia, que a vida, a direção do Espírito Santo esteja conduzindo a todos nós a cada dia. E toda pessoa, Pai, que está enferma, toda pessoa que está com dores no corpo, eu quero declarar toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toda dor que essa pessoa sente, toda enfermidade, todo peso que ela sente, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para a prosperidade entrar dentro de casa, a prosperidade entrar no caminho, a prosperidade entrar na empresa, nos negócios, a prosperidade entrar no caminho, nos relacionamentos, a prosperidade entrar na vida espiritual dessa pessoa, para que ela seja bem-sucedida na sua disciplina, ela seja bem-sucedida no seu caminhar com Deus, no seu relacionamento com Deus, com as coisas de Deus. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está se sentindo fraca, por toda pessoa que está se sentindo cansada, por toda pessoa que precisa de um renovo do alto. Espírito Santo de Deus, vem sobre ele, vem sobre nós. Nos colocamos diante de Ti e pedimos que a força de Deus, a unção fortalecedora, venha sobre as nossas vidas. Desvia do nosso caminho a maldade, desvia do nosso caminho a inveja. Senhor, desfaz agora planos do inimigo e nós consagramos a Ti tudo que temos e tudo que somos. Damos honra e glória a Jesus Cristo. Damos honra e glória a Jesus Cristo e pedimos o favor e a bênção do Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido essa oração. Compartilha com 7 pessoas. Amém? Compartilha com 7 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Paz e prosperidade a você e a todos da tua casa. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. No nome de Jesus Cristo, nós declaramos a mão do Senhor sobre a tua vida e sobre tudo que estiver ligado a você. No nome de Jesus, que Deus nos abençoe no dia de hoje, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu tenho uma palavra profética para você no dia de hoje, eu quero liberar essa palavra. Estamos no penúltimo dia do nosso propósito de 40 dias de oração, declarando o Shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo, e estamos crendo. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra está em 1 Samuel capítulo 16, no verso 1. Preste atenção porque aqui tem uma direção de Deus para a sua vida. A nossa maior dificuldade é discernir o que Deus está fazendo.
é discernir o tempo, os ciclos, as estações da nossa vida. Em 1 Samuel 16:1 diz: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. A Bíblia diz que Samuel, ele sentia muito o fato de Saul ter sido reprovado por Deus. Mas Samuel sabia que Saul havia desobedecido ao Senhor não uma vez apenas. E quando o Senhor reprovou a Saul, o Senhor disse para Samuel: pare de lamentar. Por que você está lamentando ele? Esse ciclo já fechou. Eu estou começando um novo ciclo, agora um novo tempo está se iniciando. Ou seja, Deus estava querendo abrir algo novo. No entanto, Samuel ainda estava agarrado ao velho ciclo, estava agarrado ao passado. Quantos de nós não conseguem avançar para frente porque está agarrado ao que passou, agarrado a um lugar, agarrado a uma pessoa, agarrado a uma direção antiga? E Deus está dizendo: ei, Samuel, para de lamentar, para de chorar, já passou isso. Eu tenho agora para mim um novo rei. Encha o chifre de azeite e vai à casa de Jessé. Quando Deus nos apresenta um novo tempo, um novo ciclo, nós precisamos entrar sem olhar mais para trás. Eu quero que você entenda que o final precisa encerrar para que Deus possa recomeçar uma nova história. Eu sei que você não quer que esse livro acabe. Eu sei que você não quer que essa história que você viveu no passado encerre. Talvez você até diga: não, mas eu quero que isso encerre, mas eu não consigo, porque você não está ainda entendendo o novo. E às vezes a pessoa não consegue encerrar um ciclo do passado porque ainda ela não discerniu a nova direção, o novo tempo, o novo ciclo que Deus está preparando para a vida dela. Samuel estava lamentando por algo que já havia passado. Deus viu que não dava mais. Samuel não estava vendo isso ainda. Samuel queria ter um jeito de recuperar Saul, mas há certas coisas que Deus tira totalmente da nossa vida porque não tem mais como recuperar. Por isso, não tente reconstruir aquilo que Deus destruiu. Eu vou repetir. Não tente reconstruir aquilo que Deus destruiu. Deus destruiu já a ponte de acesso para o seu passado. Não tente voltar lá. Pode ser bom, pode ser gracioso, pode ser algo lindo para você, mas o que Deus tem reservado é melhor ainda. Deus tem reservado algo segundo o coração dele para a tua vida. Então, encha o seu coração de esperança. Encha o seu coração de esperança, porque Deus tem algo maior. Sabe, não lamente por algo que Deus não permitiu que você tivesse, porque o que Deus tem para você ainda é melhor. Então, fique em paz. O que Deus tem reservado para você é melhor, é maior, e nós precisamos confiar no Senhor. Entenda, não reconstrua o que Deus destruiu. Por isso, o fim de um ciclo não é uma coisa ruim, é um presente dos céus. O fim de um ciclo é um presente dos céus. Entender isso vai mudar tudo à nossa frente. A Bíblia nos diz que Noemi havia perdido os 2 filhos e o marido. E quando ela decidiu recomeçar, quando ela decidiu encerrar aquele capítulo em Moabe, aquele lugar que trouxe só morte, aquele lugar que só trouxe destruição, só trouxe perda, só trouxe choro, só trouxe dor para ela, e ela decidiu começar algo novo.
recomeçar a sua história. Então Deus orquestrou o destino dela junto com Ruth, e junto com Ruth o Senhor mudou a história de Noemi. Eu quero dizer uma coisa para você: tem lugares que às vezes nós estamos e que esses lugares foram, sabe, lugares de dor, lugares de tristeza, e parece que a gente não lembra disso. A gente não lembra do que passou, não lembra dos maus momentos, então ficamos chorando por uma coisa que na verdade foi um esmerilho de Deus, que nos machucou, nos lapidou, doeu, sabe? E a gente quer voltar para aquilo, e Deus está dizendo para você: não volta para isso, porque eu já tirei você desse tempo. Eu estou querendo você num novo ciclo, numa nova temporada. Isso aconteceu comigo quando eu vim para São Paulo. Sabe, eu queria a todo momento voltar para o Sul. A todo momento eu queria voltar para o Sul, mas eu não conseguia voltar porque Deus havia me dado uma palavra, Deus havia me dado uma direção. E isso me impedia de retornar, porque eu tenho temor quando eu recebo uma palavra de Deus. E um dia, chorando, sabe, no meu escritório, o Senhor disse para mim que estava provando a minha obediência e que iria me abençoar. E assim foi. Deus me abençoou, mas eu tive que romper com algo do passado. Eu tive que romper com uma história do passado, porque o passado para você pode parecer belo, pode parecer uma linda história, pode ser algo maravilhoso, mas, sabe, não faz parte do que Deus tem para você para frente. Deus tem um novo ciclo, uma nova temporada, algo grande está te aguardando, e você precisa ser sensível ao que Deus está trazendo para você. Por isso, sabe, não pense nem por mais um minuto em ficar agarrado ao que já passou. Essa etapa da sua vida já não faz mais parte do seu presente. Agora Deus está te visitando com algo maior e com algo melhor. Declare aqui nos comentários: Deus está fazendo algo maior, Deus está fazendo algo melhor. Amém? Deus está fazendo algo maior, Deus está fazendo algo melhor. Nós estamos no penúltimo dia desse propósito de 40 dias, no penúltimo dia. E eu posso garantir para você que para Deus derramar aquilo que Ele tem para a sua vida, você precisa confiar que Ele tem o melhor reservado. Por isso, pare de chorar por Saul e corra para ungir Davi, porque o melhor de Deus está reservado para a tua vida. Você recebe essa palavra? Escreve isso nos comentários aí. O melhor de Deus está reservado para a minha vida. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o maior. Amém? Um novo ciclo vai se iniciar na sua vida. Passou por divórcio, passou pelo luto, passou por situações difíceis financeiras, não deu certo a empresa, você foi envergonhado. Então abandona esse ciclo da sua vida e começa um novo ciclo, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Pare de chorar, pare de lamentar, corra para ungir Davi, corra para buscar a bênção de Deus para esse novo tempo na tua vida, porque vai ser grandioso o que Deus fará, vai ser grandioso, vai ser muito além do que você pensou ou imaginou. Amém? Você crê? Glória a Deus! Então você vai selar agora essa palavra profética, compartilhando com 7 pessoas. Amém? Você vai selar essa palavra, compartilhando com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Deixa também a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas, e você compartilha com 7. E se tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa oração, foi Deus que te trouxe aqui. Te inscreve no canal, só vai fazer bem para você. Você vai estar nas nossas orações às 6 da manhã e às 18 horas. Amanhã nós vamos estar encerrando esse propósito. Algumas pessoas me disseram, até o pessoal da minha equipe disse aqui que encerrava hoje o propósito,
mas eu sinto de encerrar amanhã esse propósito. Amém? Eu sinto de encerrar amanhã, independente se hoje é o dia 39 ou se hoje é o dia 40, eu sinto no meu espírito de encerrar esse propósito amanhã, certo? Então, o nosso propósito que Deus preparou para nós, que nós vamos começar no domingo, que se chama Oração da Manhã para a Prosperidade Entrar. A prosperidade de Deus é em todas as áreas, vai começar só no domingo. Eu sinto de ir nessa oração até amanhã. Então vamos seguir a direção que o Senhor está nos dando, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ser obedientes a Ele. Já compartilhou aí? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu quero dar um testemunho da Alessandra. E a Alessandra, ela escreveu assim: a paz. Ao ouvir a sua oração, eu estava muito preocupada com a minha visão, pois no último mês, meu olho esquerdo vinha apresentando um embaçamento que se acentuou ainda mais na última semana. Ao final da oração, o Senhor declarou cura para os problemas de visão e eu tomei posse da palavra. Fiz uma oração fervorosa, acreditando na cura, e para minha surpresa e alegria, durante a oração, a névoa simplesmente desapareceu. Estou em êxtase pela graça vivida, num de repente, ali dentro do meu carro, a caminho do trabalho. Agradeço a Deus por sua vida e intercessão. Jesus Cristo me tocou de forma surpreendente e não poderia deixar de testemunhar a graça que estou vivendo. Que Deus abençoe seu ministério. A Jesus toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ontem eu estava em Americana, pregando numa igreja muito querida, os irmãos, os pastores muito queridos. E uma senhora chegou no final do culto e ela disse: eu iria parar de orar com você. Olha o que ela me disse. Eu iria parar de orar com você. Eu acredito que Deus... Eu acreditava, ela me disse, melhor falando, que Deus não falava comigo. E isso estava me deixando muito chateada, porque eu estava ouvindo as suas orações, eu estava orando com você de manhã e de noite, e eu acreditava que Deus, Deus não falava comigo. Olha o que ela me disse, eu acreditava que Deus não falava comigo. E numa das orações, Deus falou comigo. E agora eu estou de volta nas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre vai falar. Se você talvez esteja que nem essa senhora que diz que Deus não fala com você, pode acreditar que se você permanecer buscando a Deus, Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você e vai ser muito grande o teu milagre. Eu estava começando o culto ontem lá e uma senhora, o pastor não tinha nem passado o microfone para mim, né? Ela levantou a mão assim e disse: eu tenho um milagre para testemunhar das orações. E ela testemunhou diante da igreja inteira. Que maravilha, quantas coisas o Senhor tem feito aqui, quantas obras maravilhosas Jesus tem operado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero convidar você, domingo agora, nós vamos começar um propósito de 7 domingos no altar de adoração. Eu vou ministrar esse domingo sobre o poder da adoração. O poder da adoração. Foi a palavra que o Senhor me deu. Eu vou ministrar essa palavra sobre o poder da adoração. E eu convido você a estar junto conosco domingo agora, às 9 horas da manhã, no endereço da igreja Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E você que é aluno da Academia Kindle Global, me escute. Nós vamos ter um evento nesse domingo também, só que à noite, exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Quem é aluno da Academia Kindle, além de participar do evento da noite, do Passando o Manto, que é um evento que a gente fala sobre a unção de Deus, vai ser ministrado de uma forma especial nesse domingo.
tá? Vai ser ministrado de uma forma especial nesse domingo. Eu estou me consagrando para isso e eu sei que vai ser incrível. Se você não é ainda aluno da Academia Quino, vá lá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quino Global. Até porque nós vamos ter ministrações muito especiais ainda aí pela frente e que com certeza vai dar um novo rumo para a sua vida. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu estava falando essas coisas para vocês, tem alguém que está levando talvez para creche, ou está levando para o berçário, ou para deixar com um avô, com a avó, eu não sei, tá? Mas eu vi uma criança no banco de trás do carro, na cadeirinha. Tem alguém que está me escutando e que está indo para um lugar junto com essa criança agora. Essa criança está aí no banco de trás do carro e Deus manda falar para você que as coisas vão melhorar. Você que está aí dirigindo, que está com seu bebezinho aí no banco de trás, Deus está te visitando agora, amém? O Senhor está desatando um peso, um fardo de cima de ti e algo novo está nascendo na tua vida. Deus está trazendo algo novo sobre ti e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, diga para o Ayrton que eu estou mexendo na vida dele. O Senhor está ordenando os teus passos, Ayrton. O Senhor tem um grande projeto na tua vida e o Senhor está tirando todo o peso, sabe, do passado, e um recomeço muito grande está acontecendo na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? E também quero liberar uma palavra sobre alguém que se chama Brian, e Deus manda dizer para você, Brian, que o Senhor tem te ungido para coisas maiores. O Senhor tem te ungido para coisas maiores, por isso não desanima, porque tudo aquilo que Deus falou com você vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você seja muito sincero comigo. Quantos de vocês que estão aqui nessa oração e que hoje tem um grande desafio financeiro no dia de hoje? Porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra, usa a tua fé, vamos unir a nossa fé. Eu creio no poder da oração, amém? Que até às 18 horas de hoje, nem que seja no último minuto, Deus proverá os recursos que você precisa para as tuas responsabilidades. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Você concorda em fé comigo? Você concorda em fé com essa palavra? Você que precisa de uma provisão especial para o dia de hoje, até às 18 horas. Deus proverá o recurso que você precisa para as suas responsabilidades. Você crê que Deus proverá? Amém? Nada vai faltar para a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. E eu quero pedir a gentileza
a gentileza de cada irmão, de cada irmã, deixar a curtida aqui, o like, sabe, aqui no vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então, se você puder fazer essa gentileza, eu estou te abençoando aqui, eu estou semeando na tua vida, eu sou um semeador na tua vida. Amém? Deixa a sua curtida aqui e depois compartilha com 7 pessoas quem não compartilhou. Amém? Você vai selar essa palavra assim, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero profetizar, nada faltando, nada quebrado e tudo completo na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus, para que o novo de Deus, o novo ciclo, a nova temporada, uma temporada de paz, de alegria, de prosperidade, de vitória, de milagre, Senhor, comece na vida dessa pessoa. E eu quero liberar uma palavra profética em oração, que até às 18 horas haverá provisões sobrenaturais sendo liberadas, recursos sendo liberados, contratos sendo liberados, respostas positivas chegando, a vida de Deus se manifestando, as grandes portas também se abrindo, os grandes negócios acontecendo, a vida vitoriosa de Deus entrando, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos erros e falhas. Alinha o nosso coração à Tua palavra, ao Teu propósito. Espírito Santo, traga uma transformação total dentro de nós, tirando tudo aquilo que não Te agrada, tirando tudo aquilo que Te entristece, e faz a Tua obra em nossa vida, para que nós possamos ser vasos de honra e o Senhor possa nos confiar mais e mais a Tua unção, do Teu talento, do Teu sobrenatural. Meu Deus, a Tua palavra diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Meu Deus, sara a terra agora, sara a terra, traga a vida, Pai, a vida para essa terra, aonde há infertilidade, aonde não funciona, aonde as coisas não caminham, aonde tudo travou. A partir de hoje, as coisas irão funcionar. No nome de Jesus eu profetizo, nada faltando, nada quebrado. O que foi quebrado vai ser restaurado. Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo é restaurador, e nós oramos também para que tudo seja completo, a plenitude de Deus, a alegria do Espírito Santo, a paz de Deus, o shalom de Deus habite na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. E nós declaramos o nome de Jesus, que veremos a glória de Deus, que veremos o avivamento dentro da nossa casa, que veremos a salvação na vida dos nossos filhos, para a honra e glória do nome de Jesus. E desejar, glorificamos o nome de Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jeová Jireh, Jeová Tissebaô, Jeová Nissi, sim, Ele é o nosso Deus. Nós oramos no nome de Jesus também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e que essa pessoa seja curada totalmente, do alto da cabeça à planta dos pés, ser curada. Jesus Cristo te dá saúde. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. 9 da manhã eu vou estar aqui para dar uma direção profética, e depois às 18 horas vou estar junto com você aqui novamente. Compartilhe essa oração com 7 pessoas, não esqueça. Isso vai voltar para você. Amém? E você vai selar a palavra aqui recebida. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais, gente querida. Um excelente dia para todos nós na bênção e graça do Senhor. Até mais.